Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno, caro irmão, louvado seja Deus pela sua vida. Estamos aqui na nossa segunda aula sobre a disciplina Lealdade e Honra e eu quero dizer que está sendo um privilégio poder ser o seu professor nessa matéria. Eu gostaria de a gente iniciar essa aula orando, tá? Amém? Feche seus olhos onde você está, receba de Deus, amém? Então, Senhor Deus Pai, nós queremos te pedir aqui, Senhor, fala aos nossos corações, que o Senhor cresça e nós diminuamos. Pai, traz revelação, traz conhecimento, traz entendimento da tua palavra. Confessamos aqui, papai, que precisamos do Senhor para avançarmos na tua obra. Só o Senhor nos dá a capacitação necessária para que nós possamos aprender mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, na primeira aula a gente aprendeu sobre 7 estágios da deslealdade. Agora, no nossa segunda aula, nós vamos andar sobre 7 princípios, né, de lealdade. O que nós temos falado? Lembrando que na aula passada que nós comentamos que Deus escolhe por lealdade, não pelos seus talentos. Grave isso. Então, assim, o que nós precisamos entender primeiramente aqui sobre lealdade? Que muito pouco pode ser feito por um homem sozinho, mas uma grande equipe pode conquistar muito para o reino de Deus. Então, todavia, é necessário que essa equipe seja leal. Líderes descontentes, desunidos, eles destroem em vez de edificar. Então, assim, nós precisamos, antes de tudo, guardar nosso coração e não se ofender, andar em luz, pedir perdão, sabe? Andar em transparência uns com os outros, porque nós precisamos dessa unidade, precisamos dessa edificação que flui do trono da graça para mim e para você. Amém? Então, o que é uma cultura? A cultura ela pode ser definida como sendo uma maneira como nós fazemos as coisas por aqui. Você deve ter uma maneira de você comer, por exemplo, ou uma maneira de como você vai para o seu trabalho. É a sua cultura, é a sua forma, o seu hábito ali em relação a coisas específicas. Só que a nossa cultura, porque nós temos uma nova natureza, amém? Nós somos de Cristo. Então a nossa cultura é o quê? É lealdade. E para que esse ambiente de lealdade ele seja mantido, nós precisamos guardá-lo. É muito importante guardar o nosso coração antes de tudo. Amém? O que eu quero dizer para você? Aqui nós temos o primeiro ponto, né? O primeiro princípio sobre lealdade, que eu preciso que você entenda, que você seja totalmente persuadido pela palavra do Senhor. E justamente o nosso primeiro ponto é: lealdade requer completa persuasão. Amado, quero dizer para você que você precisa estar totalmente persuadido. O que eu quero dizer? Convencido de que o seu pastor, de que o seu líder é um homem de Deus. Por isso, ore. Por isso, lembre dele, interceda por ele. Por quê? Para se comprometer com algo, você precisa estar convencido no seu coração de que aquilo realmente é de Deus. Eu quero lembrar para você, a palavra da graça, ela traz paz, não condenação. Aquele que anda com palavras de lei, palavras de condenação, de apontamento de julgamento, ele está andando no caminho de lei. Nós oramos, louvado seja Deus, pelos nossos pastores na casa de Deus, pelos nossos líderes, né, discipuladores, que têm se posicionado, que têm recebido da graça. Eu quero dizer que você faz parte desse corpo. Amém? Então, para ser leal a alguém, você precisa estar seguro a respeito dele. É muito importante que você, hoje, com certeza está inserido numa célula. Você tem que estar persuadido pelo seu líder de que ele é um homem de Deus, de que ele foi levantado por Deus, não pelas habilidades dele, mas pela lealdade dele. Ore por ele, interceda por ele, caminhe junto com ele, aprenda com ele. Amém? É importante. Por quê? Porque, lembra, a deslealdade ela é um caminho de morte, que prejudica toda uma obra. E Deus não quer que nós andemos por esse caminho de deslealdade, e sim nos princípios da lealdade. Ok? Continuando, o que eu quero dizer para você? Há um ditado que diz, né? Onde há fumaça, há fogo. Em outras palavras, há alguma verdade em todo rumor. Mas isso, será que era verdade? Será que foi verdade a respeito de Jesus? O mundo ele tem esse ditado: se tem fumaça, tem fogo. Mas o que foi falar de Jesus, amados? Foi verdade? Leia a palavra, você sabe. Foram inventadas muitas coisas a respeito de Cristo. E o que acontece? Muitas das vezes nós escutamos rumores
porque nossos ouvidos estão abertos para escutar. Agora, o que entra por aqui no seu ouvido, você não pode escolher, porque você está em um ambiente que você vai escutar. Agora, o que fica guardado no seu coração, aí é responsabilidade sua. Você precisa ter discernimento sobre a pessoa. Vamos falar do seu pastor, vamos falar do seu líder, vamos falar do seu irmão, e você tem que ser aquela pessoa persuadida em relação ao caráter dessa liderança, ao caráter do seu pastor, para que você não caminhe em um caminho de deslealdade, e sim de que? Lealdade. O que eu quero dizer para você? Todo aquele que ama, todo aquele que confia, todo aquele que é persuadido sobre a respeito de alguma pessoa, ele a defende. Você não defende sua esposa se você for casado, seu pai, sua mãe, porque você o ama, você confia nele. Você tem entendimento que ele é uma pessoa importante para você. Ser leal é isso, amado. É proteger os que nós amamos. Amém? Defender eles. Por isso que nós precisamos ter, todo o tempo, um coração alinhado com o Senhor. Um coração onde nós oramos, lemos da palavra, jejuamos, para que nós expressemos aquilo que agrada a Deus. Lealdade. Continuando. Essa palavra está lá em Lucas 23:2. Diz o seguinte: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Ou seja, isso era fofoca dos fariseus. Eles queriam culpar Jesus de alguma coisa. Queriam condenar Jesus de alguma coisa. Só que eles não tinham. Então eles inventavam rumores, inventavam fofocas para que gerasse toda uma contenda, todo um burburinho naquela situação, para que eles pudessem ter algo em que se basear para poder falar algo a respeito de Cristo. A gente sabe que isso é uma mentira. Jesus foi acusado de perverter a nação, de impedir que se pagasse o imposto ao imperador. Depois ele foi acusado de enganar o povo. Jesus foi acusado de glutonaria, foi acusado de andar com pecadores. Muitas coisas eles inventavam sobre Jesus. Jesus realmente andou com todas essas pessoas, mas foi para manifestar a vida de Deus. Lá em João 7:2 diz o seguinte, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, outros, não, antes engana o povo. As pessoas, naquele tempo, amado, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, era tudo no boca a boca. Jerusalém ali era uma mistura de muitos povos, tinha Roma, os romanos, então era toda uma província onde, se você falasse algo, as pessoas acreditavam no que você falava. Então, por isso que hoje, meu irmão, quero dizer para você, tome cuidado com aquilo que você fala. A palavra de Deus diz que a boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa. O que sai da sua boca? Então, o que sai é palavras de vida. Seja conhecido por um homem e uma mulher de Deus que é firme no Senhor e fala da parte de Deus. Amém? Continuando. Paulo, por exemplo. Paulo também sofreu acusações. Disseram a Paulo o seguinte, lá em Atos 24. Porque tendo-nos verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparso de todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Amado, Paulo foi chamado de peste. Misericórdia. Olha só quantas coisas. Quero dizer para você que sempre quando há uma movimentação celestial, haverá uma reação do inimigo. Sabe? Se você... Escutei isso muito interessante esses dias. Se você não está pregando, se você não está falando de Cristo, o Evangelho da Graça, você não vai ser perseguido. Agora, se você falar, se você viver, se você declarar as realidades da graça do Senhor, eu quero dizer para você, fariseus vão se levantar. Inimigos do lado do Satanás vão se levantar. Fofocas vão acontecer. E eu quero dizer para você uma coisa, glorifique a Deus. Porque se estão falando mal, não é de você, é da mensagem que você carrega. E você está fazendo o ID do Senhor. Porque nós somos separados para Deus. Nós não fazemos mais parte desse mundo. Então, quando nos posicionamos de acordo com a palavra, haverão resistências. Assim foi com Paulo, assim foi com Jesus. E eu quero dizer, não se assuste. Isso vai acontecer com você se você viver a realidade de Cristo. Se você pregar a palavra de Cristo e de fazer discípulos e de pregar o evangelho, as pessoas vão falar. Por quê? Porque o inimigo, ele sempre vai reagir às movimentações que Deus faz na minha e na sua vida. Mas creia, resiste ao inimigo e ele fugirá de você. Amém? Continuando.
Quero dizer para você, imagina Silas, Lucas, João Marcos, que chegou a andar com Paulo, o próprio Barnabé. Se essas pessoas não fossem persuadidas pela pessoa de Paulo, você não acha que eles teriam abandonado Paulo? O que eu quero dizer para você? Você precisa saber quem são as pessoas que são de Cristo. Discernimento no Espírito. Por quê? Porque se toda vez eu for escutar o que falam do meu líder, do meu pastor, e eu não ter o meu coração nas mãos de Cristo, colocando a persuasão, porque eu confio no meu pastor, você confia no seu? Eu confio. Por quê? Porque eu confio nele, porque eu confio em Cristo. Eu sei, e os nossos pastores, nossos líderes, eles têm manifestado os frutos do Espírito Santo. Estão alinhados com a palavra de Deus. E tudo isso nos ajuda a discernir quem são e os que não são. Amém? Que você seja impactado, que você seja preenchido, transbordante de um dos dons que eu acho muito importante no corpo de Cristo. Discernimento de espírito. Amém, amado? Receba isso no nome de Jesus. Então, continuando, olha, o fato é que não era verdade nenhum dos rumores. Aqueles que queriam trabalhar com Paulo precisavam estar completamente persuadidos pelo caráter dele. Foi o que eu acabei de dizer para você. Se você está em um ministério, você precisa ter clareza em seu coração de todos os fatos a respeito do ministério da sua liderança. Sem essa persuasão não haverá lealdade. Você crê, nós temos uma visão, nós temos os nossos valores na casa. Então, se você caminha nesse ministério Casa de Deus, você tem que estar alinhado com esses valores, você tem que estar alinhado com a visão da casa. Cada crente é um ministro, nós nos reunimos em células, cada casa é uma extensão da igreja, e nós, juntamente, uns com os outros, nós encheremos a terra com a glória, com a plenitude de Deus, através de células que se multiplicam. Então, você precisa estar persuadido sobre a visão, persuadido sobre os valores, sobre a nossa liderança. Amém? É importante porque vai guardar o seu coração de não fazer algo em desalinhamento com a vontade de Deus. Então, continuando, sempre haverá rumores a respeito do seu pastor. No meio da crise, você não poderá ficar neutro. Por isso, esteja completamente persuadido. Sabe, amado, o que eu quero dizer para você? Talvez você esteja hoje, você multiplicou, você saiu de uma célula recente, você tinha um líder, agora você está debaixo de outra cobertura, de outra liderança. E muitas das vezes aquele irmão, ele era um irmão da célula, que você tinha até uma intimidade com ele, um relacionamento, ou não. O que eu quero dizer? Toda autoridade levantada, ela é delegada, ela foi colocada por Deus para abençoar a sua vida. E se você não tem ainda certeza sobre a sua liderança, eu quero dizer para você, fique em paz, mas tenha discernimento. Chegue ao seu líder, diga para ele, olha, eu não estou persuadido sobre a sua liderança, mas eu quero aqui aprender com você, crescer com você. É uma caminhada nova, estamos juntos para um propósito, que é o propósito de Cristo, e eu quero aprender mais com você. E aí você vai ter um discipulado, você vai ter um tempo de relacionamento com o seu líder, sabe? E o seu líder, ele vai ter a maturidade, eu creio, em nome de Jesus, para entender, para perceber e para saber que precisam fortalecer os laços para que haja mais unidade e então a lealdade seja expressa na sua vida e na sua célula. Amém? Então, assim, olha, sua opinião formada pelo seu líder, a sua opinião sobre o seu líder formada, ela vai definir o seu coração. Qual é a opinião que você tem sobre o seu líder? Pense, reflita. É sobre essa opinião que você vai trilhar os seus passos, as suas manifestações. Então, é preciso estar totalmente persuadido para que nós tenhamos o coração no lugar certo. Amém? Continuando. Segundo ponto, segundo princípio, a sua lealdade deve ser com a mais alta autoridade. A mais alta autoridade, amados, nas nossas vidas se chama Jesus Cristo, Deus. A palavra do Senhor Jesus é ela que norteia as nossas vidas, ela é a base que norteia as nossas ações. Então receba a revelação da parte de Deus. A palavra diz aqui, né, na sua apostila, em uma grande organização sempre haverá certo número de autoridades a quem você deve se submeter. Se a questão
da lealdade surgir, sua lealdade deve ser com a mais alta autoridade. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Está em 1 Coríntios 11, 1. Amado, sejamos imitadores de Cristo. Amém? E Cristo deixou os discípulos, Cristo deixou os sacerdotes, a grande comissão, que somos eu e você, nos dias de hoje. Então nós temos uma estrutura que nos gerencia nas nossas congregações, né? Nós temos a autoridade do pastor presidente, depois na nossa congregação nós temos o pastor Everdan, se você é da sede, vem o pastor Kennedy, se você é de Campo Maior, é o pastor Rui, se você é da Zona Sul, é o pastor Ricardo, e por aí vai. Depois tem o discipulador, depois tem o líder de célula. Então, são autoridades, né, delegadas sobre a sua vida. Quero dizer para você que o pastor do seu líder é também o seu pastor. Você tem essa liberdade. A casa do seu pastor, como um líder, eu lhe dizia, eu tenho acesso a ela, então eu posso ir lá falar com ele. Logicamente que a gente obedece uma hierarquia de que fale com o seu líder, né? Se for algo assim para lhe edificar, e ele vai conversar com você, sabe? Ande em unidade com a sua liderança. Amém? E assim, Paulo diz o que mais? Por sermos imitadores de Cristo, ele deu um exemplo aqui, ó. Se um líder de célula se rebelar, né? E os membros da célula devem segui-lo, porque a lealdade... desculpa. Ele diz o seguinte: sua lealdade deve ser com a mais alta autoridade. Então, o que ele diz? Se o líder de célula se rebelar, os membros da célula devem segui-lo, porque a lealdade deve ser para a mais alta autoridade. Não, amados. Ele tem que seguir. Se o líder se rebelar, se o líder, não viver Cristo, você tem que seguir a palavra de Deus. Você tem que seguir a Cristo. Amém? Então, assim, não se sinta culpado, não se sinta condenado ou excluído, não. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Por isso, eu repito, ore pelo seu líder, interceda pela vida dele, que ele mantenha os pés firmes no Senhor. Amém? Para que ele seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para trazer edificação para a sua vida. Nós, como liderança, nós precisamos sim da sua oração, porque a oração tem poder. Amém, amados? E a oração, ela é uma manifestação de amor. É impossível você não amar por quem você ora, porque o seu coração se conecta com o dele através da oração. Amém? Então, continuando. O problema é que muitos acham que devem lealdade a um líder por causa da proximidade. Então, assim, é muito importante você entender e discernir isso. Trazendo aqui para a gente, nos nossos dia a dia, nós tivemos as mudanças na sede. Eu não sei se nas outras unidades da Casa de Deus teve mais mudança, mas trazendo para a sede, por exemplo, eu tinha um discipulador, meu discipulador agora está em Esperantina, que é o Fábio, né? Eu recebi outra liderança, outra cobertura, né? E o que eu poderia fazer? Se o meu coração não tivesse no propósito da obra do Senhor Jesus, eu poderia ficar bicudo. Não, eu só quero se for Ele, sabe? Então, assim, a nossa proximidade, a nossa relação, ela existe, mas a minha lealdade deve ser a mais alta autoridade. Hoje, o meu líder não é mais o meu líder, ele está em outro setor, está numa congregação na Esperantina, para a glória de Deus, que hoje vai ser a inauguração, aleluia. E assim, o que eu quero dizer para você? Eu tenho uma nova cobertura espiritual agora, um novo discipulador comigo. Então, eu tenho agora lealdade para com ele. Não esqueço, nunca vou deixar de amar o meu discipulador, meu antigo líder, mas hoje temos uma cobertura espiritual sobre a minha vida, e eu, como a nova cultura de lealdade, eu honro meu líder. Eu honro todo aquele que o Senhor colocar sobre a minha cobertura. Por quê? Porque eu sei que é de Deus, amado. Eu estou persuadido pela minha liderança. Eu sei que o meu pastor, ele tem unidade com o Espírito Santo, assim como você também deve ter. Eu também tenho que ter unidade, oração, estar no Espírito com o Senhor, buscando a Ele, recebendo o direcionamento do Espírito Santo, para que as nossas vidas sejam conduzidas à luz, à transparência junto com o Senhor. Então, assim, é por causa disso que há muita confusão no meio do povo de Deus. Os irmãos, simplesmente, eles ignoram as autoridades superiores, sabe? Como eu gosto de falar na célula,
Entenda isso com amor. Deixa de ser baby. Amém? Não seja um bebê na fé. Entenda que o Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem seu propósito. E Deus está trabalhando na sua vida para trazer uma identidade, para formatar o caráter de Cristo no seu coração. Então Deus, eles têm tudo já no script dele. Nós só precisamos o quê? Obedecer, sermos submissos, nos colocar à disposição, guardar o nosso coração e deixar esse caráter de Cristo que aponta para a lealdade ser moldado no meu e no seu coração. Amém? Então, olha, justamente nesse ponto da mais alta autoridade, eu quero caminhar com você aqui justamente nessa história de Joabe, né? Deu ordem o rei a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava essa ordem. Todos os capitães acerca de Absalão. Isso aí, amado, foi Davi dando um direcionamento para o seu exército, ok? Sobre Absalão que tinha se rebelado. E eles iam lá numa batalha e o rei pediu para que guardasse a vida do jovem Absalão, né? E ele falou para todo o povo ouviu. Mas essa fala foi diretamente para o exército, para os seus generais. Então, um dos jovens, né, lá na circunstância da história, disse assim, ó: vi Absalão preso numa árvore. Joabe disse que ele deveria matar Absalão. Olha o que foi que Joabe disse. Lembra? Joabe, ele andava no estágio da independência. Ele queria tomar as atitudes do jeito que ele achava que seria melhor. Amado, cuidado. Não ande nesse princípio de independência. Ok? Então, o que foi que Joabe disse para o jovem? Que ele deveria matá-lo, Absalão, porque Joabe queria fazer do jeito dele. A justiça própria de Joabe estava toda hora sendo manifestada ali nos atos dele. Mas olha só o que foi que continua na leitura. Diz assim: Joabe disse que ele deveria matar Absalão, mas aquele homem entendia que a sua lealdade, antes de tudo, era ao rei Davi. Apesar de Joabe ser ali um general, adiante dele era uma autoridade também sobre a vida daquele rapaz, mas ele devia maior autoridade ao rei e não a Joabe. Sabe? Às vezes você pode tomar uma atitude sob o direcionamento de uma pessoa na qual você coloca tanta encargo, tanto amor, tanta respeito, tanta submissão àquela pessoa, quando na verdade você tem que se submeter à mais alta autoridade. Por isso, repito, ore para que Deus, para que o seu líder guarde o coração e você também, para que você tenha a vida de Deus através dele. Nessa situação, o rapaz não obedeceu Joabe. Por quê? Porque ele escutou uma ordem do rei, expressa do rei. Então, Joabe era autoridade, mas ele desobedeceu. E o que foi que aconteceu? Joabe, para ser fiel a Davi. Aqui, devido aqui a minha câmera, ela fica ocultando aqui alguns trechos da palavra, mas eu vou acompanhar pela apostila, ok, meus amados? Então ele diz aqui, né? Davi deu essa ordem. O que Joabe manifestou? Até anotei aqui para você, olha só. Não vou perder tempo com você. Sempre é a resposta do desleal. O desleal ele sempre vai manifestar esse tipo de situação. Joabe disse lá para o rapaz: eu não vou perder tempo com você, vou fazer do meu jeito. Então Joabe foi lá. Foi lá e foi o que Joabe fez. Matou Absalão. Amado, ele tinha uma ordem expressa do rei. Mas ele foi lá e fez do jeito dele, porque pessoas desleais são assim. Eles não estão se importando com as autoridades. Eles só querem fazer do jeito deles, da forma deles. Tome cuidado com esse tipo de pessoa na sua vida. Se saia. Esse tipo de relacionamento, ele não é bom para você. Ele gera morte, ok? E assim, indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando um mulo debaixo de ramos espessos de um carvalho, Absalão ficou preso, né, pela cabeça, porque ele era muito peludo, cabeludo, o cabelo dele ficou preso. O que aconteceu? Ali, o homem, né, fez saber a Joabe, o rapaz viu, falou para Joabe, e aí Joabe deu essa ordem para ele. Então, olha o que Joabe disse ao homem, né, que fizera saber. Porque logo não o feriste ali, ou seja, porque não
matou logo ele ali, derrubando ele, seria capaz de te dar 10 moedas de prata, né? Olha só o que Joabe queria fazer. Joabe queria pagar ele, teria te honrado, olha que honra, olha essa honra aí do inimigo, teria te abençoado. Cuidado, amado, com esse tipo de oferta, onde você recebe pagamento para fazer algo em desalinhamento com uma ordem expressa de Deus, no caso de uma autoridade sobre a sua vida. Por quê? Porque esse líder, se ele for uma autoridade delegada sobre a sua vida, se você recebe ele como um homem de Deus, você vai ser submisso. Eu não estou dizendo aqui ser escravo, mas ser aquele que faz na motivação correta, porque tem uma diferença entre obediência e submissão, ok? Submissão é você fazer com a motivação correta, e todo submisso, ele é obediente. Todavia, nem todo obediente é submisso. Por quê? Porque você pode obedecer uma ordem de má vontade, vai lá e faz de má vontade. Você obedeceu, mas você não foi submisso. Amém? Cuide disso. Tenha um coração submisso. Para frente. O versículo 12 diz assim, ó: Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pagassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Olha só, amado. Ele se atentou à palavra de Deus. Ele não decidiu fazer como Joabe disse. E ele também estava se dizendo assim, ó: eu não vou ser vendido, você não me compra por nenhuma moeda, porque o meu rei, ele deu uma palavra e eu sou obediente a ele. Ele é a supremacia aqui do reinado. Amado, eu quero dizer para você que nós precisamos ter junto conosco, e que nós devemos ser também assim como esse jovem. Não nos vendamos, não sejamos comprados por mamon, por moeda, por favores, por vantagens, sabe? A ponto de levar a uma deslealdade, a quebra de um princípio. Nós somos aqueles na qual nós temos um Deus que é provedor, um Deus que é guardador, um Deus que é salvador, um Deus que é Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero declarar isso na sua vida. Não receba, não aceite nenhum pagamento, nenhum valor, nada, se for para você quebrar princípios. Em se tratando de princípios, meu irmão, 1 centavo tem o mesmo valor que 1 milhão. Receba isso em nome de Jesus. Princípios, eles são norteadores das nossas vidas. Princípios bíblicos, princípios de Cristo. Princípios que vão nortear nossa vida cristã na luz com o Senhor. Amém? Continuando. O terceiro ponto, o terceiro princípio é o seguinte: uma pessoa leal, ela não esconde informação. Eu quero chegar no ponto muito importante aqui com você. Algumas vezes o membro da célula ele é proibido de procurar o pastor para relatar algum problema. Às vezes você é membro da célula, você viu que a célula não está acontecendo da forma que deveria acontecer, porque é sabido, vamos colocar dessa forma, que você tem que entender. Vamos lá, a nossa célula, ela começa com o quê? Começa com o quebra-gelo, louvor, compartilhamento da palavra, depois lanche, oração final. Pronto, a célula é isso. Só que o líder inventa de fazer tudo ao contrário. Você, membro, que conhece a linha de raciocínio, como a gente caminha na casa de Deus, para que essa célula ocorra da forma como a nossa liderança nos ensinou a fazer, ou seja, seremos obedientes, seremos leais. Mas se o líder não está fazendo dessa forma, você vai gerar em você uma dúvida. Foi falado isso, mas o meu líder está fazendo dessa forma. Então, você tem liberdade para relatar à autoridade maior esse problema. E não falar com a autoridade superior é deslealdade. E se o líder impedi-lo de falar, o próprio líder se torna desleal, porque ele vai entrar numa situação de ofensa, sabe? Às vezes o líder vai dizer assim: isso não acontece na casa de Deus, em nome de Jesus. Mas pode acontecer, porque todos nós, eu e você, é até uma má notícia, eu e você temos carne. E a deslealdade está nessa carne. Por isso nós temos que vigiar. Amém? Orar e vigiar, para que nós não caímos em tentação. O que acontece? O líder faz algo errado. Aí o líder se enche de ofensa,
de vitimismo. Ele pode falar assim: por que você não me falou primeiro? Você falou logo ao pastor, você está me traindo, você está fofocando, você está falando mal da sua liderança. Ou seja, esse tipo de liderança é uma liderança onde a semente da deslealdade já está no coração dele. E você, amado membro do Senhor Jesus, se isso acontecer na sua célula, acontecer com você, você vai dar uma resposta com sabedoria para ele. Assim, por exemplo: fulano, o seu pastor, ele também é meu pastor. Então eu tenho acesso a ele. E assim, não é fofoca. Foi só um relato de algo que eu não achei coerente. Tenha liberdade, mano. E assim, nós como liderança, nós também temos que ter esse entendimento. Que assim, eu até trouxe aqui, ó, o leal, a mais alta autoridade, ele ofende o desleal. Quando você é leal à mais alta autoridade, a sua manifestação de lealdade, ela vai sempre ofender o desleal, onde se chamar de babão, né? No mundo diz assim, nos empregos, nos trabalhos: tu é babão, tu faz isso, é barriga branca, isso aqui, papá. Por quê? Porque o seu coração honroso em relação a ministério, em relação a trabalho, seja onde for a sua esposa, vai sempre gerar no coração de pessoas desleais uma crítica. Então permaneça firme nos caminhos do Senhor. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te confirma. Amém? Continuando, Paulo, ele disse assim, ó: somente pôde dirigir os coríntios porque os irmãos o informaram das coisas que estavam acontecendo ali. Amado, em Coríntios estavam acontecendo as coisas que não condiziam com a vontade de Deus. E é até interessante que no início dessas cartas de Coríntios, Paulo trata eles com muito amor, sabe? Porque Paulo, ele declara não o que ele vê, mas naturalmente, mas o que ele declara, o que ele vê espiritualmente. Como é que Deus nos enxerga? Amados, justificados, aliançados, supridos. E Paulo dizia assim nas suas cartas: queridos amados irmãos, ou seja, ele declarava uma palavra de amor sobre eles. Só que Paulo, para ir até eles, ele precisou receber um relatório de alguns irmãos muito queridos ali na igreja de Corinto, que viram as situações erradas e foram relatar para ele, porque Paulo era o discipulador, ele era o gestor, né, o pastor ali que gerenciava ali aquela comunidade cristã. Então diz o seguinte, ó, em 1 Coríntios, né? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Amado, a casa de Cloe, eu imagino assim, isso sendo lido numa assembleia ali, né? Todo mundo junto ali. Aí o líder olhou assim: ah, Cloe, é você que está indo fazer fofoca, né? Lá para Paulo. Por que você não veio falar primeiro com a gente, para a gente poder organizar, ajeitar as coisas aqui? Mas não, amado. Quem anda nesse caminho de deslealdade, ele não vai ajeitar. Ele precisa ser ali exortado em amor, corrigido, para que a obra permaneça fiel, para que a obra possa atingir o alvo que o Senhor tem para ela. E assim, lá em 1 Coríntios 5 também diz assim, ó: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imagina o que foi que Cloe mandou para Paulo, o relatório, né? Foi o que estava acontecendo lá em Coríntios. E Paulo, por saber desse relatório, ele foi lá tratar com os irmãos. Porque, amado, quero dizer para você, nós como liderança, nós como os irmãos em Cristo, nós devemos cuidar um dos outros. Sabe, se o meu irmão faz algo, ou se o meu irmão manifesta algo que eu sei que não condiz com a nova natureza que ele é em Cristo Jesus, eu tenho toda a liberdade para falar com ele também, dar uma palavra de amor. Mas se você ainda não sabe ministrar, se você ainda não sabe como conduzir uma conversa, chegue para o seu líder. Nesse exemplo específico que eu estou lhe dando: olha, eu vi o irmão fazendo assim, assim, assado. E eu não soube o que falar para ele, mas eu estou relatando para você, meu líder, porque eu sei que você tem palavra, você é homem de Deus, assim como eu também sou. Eu posso ir lá junto com você para testificar. Vamos levar uma palavra de vida para o irmão, porque eu amo aquele irmão. Eu quero ele caminhando conosco, eu não quero ele ver tomando aquelas atitudes, sabe? Seja dirigido pelo Espírito. Quando você também vê o irmão numa situação ruim, numa situação que você percebeu que isso vai levá-lo a cair, seja um ajudador. Vá lá, tire o irmão da lama, vá lá, abençoe o irmão, dê uma palavra de encorajamento para ele, lembre quem ele é em Cristo Jesus, que aquilo que ele está fazendo não condiz com a realidade dele, amém? E continuando, todos precisam saber que falar com a liderança apropriada não é fofoca.
quando falamos com as pessoas erradas, aí se torna calúnia e fofoca. As pessoas têm esse costume, né, de, em vez de levar para sua liderança, resolver dentro do corpo de Cristo as circunstâncias, ela vai com as pessoas do mundo, que não tem entendimento da palavra, que só está querendo uma oportunidade para dar uma palavra de morte. Amado, busque sua liderança, busque a igreja, busque o corpo de Cristo. É lá que as palavras que levam à vida eterna serão ministradas na sua vida através do Espírito Santo de Deus, através de uma liderança madura, através de um homem de Deus que vai ministrar, de uma mulher de Deus que vai ministrar na sua vida. Amém? Então, assim, uma estrutura boa e saudável funciona por intermédio de pessoas fiéis e leais, que informam a liderança mais alta a respeito de coisas que estão fora de ordem. Eu quero lembrar aqui para vocês sobre Mordecai. Mordecai foi um personagem da Bíblia que ele relatou, né, ele percebeu uma situação, um levante lá contra o rei, e ele foi lá, avisou, constataram que aquilo era realmente uma informação verdadeira. O rei foi salvo, né? E depois Deus honrou Mordecai. Quero dizer para você, ainda que o homem não retribua, ainda que o homem não reconheça o que você tem feito, eu quero dizer para você que Deus está vendo o que você faz. E o próprio Deus vai te honrar. O próprio Deus reconhece as suas motivações de lealdade, suas motivações para com a salvação, para com o crescimento dos seus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então, lá no texto, o que ele diz? Que naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a tentar contra o rei, que foi o que eu lhe falei, o rei Assuero. Então, gerando tudo isso, ele foi lá, conseguiu falar, passou esse relatório, através da rainha Esther, o rei se livrou daquela situação. E aí, o que aconteceu? O gesto de Mordecai, ele foi registrado nos papiros, nos anais da nação. Certo um dia o rei não estava conseguindo dormir, ele começou a ler os arquivos. Imagina, amado, o rei não conseguia dormir. Eu penso que foi Deus. Eu creio que foi Deus que tirou o sono do rei naquela noite. E o rei simplesmente, pai, pode trazer alguma coisa para me ler, para me pegar no sono, né? E ele começou a ler. Quando ele viu, descobriu que Mordecai tinha salvo a vida, tinha salvo a sua vida, e por isso mandou honrá-lo. E o rei lá, ele perguntou assim, rapaz, o que foi feito pela vida desse homem? Não, nada foi feito. Aí o rei, pois nós vamos honrá-lo, porque ele salvou o rei. Então, quando você retém informação, você passa a impressão de que você está de acordo com o que está acontecendo. É o que chamamos de cumplicidade. Não seja cúmplice de coisas erradas. Traga para a luz. Seja instrumento de Deus na vida uns dos outros. Amém? O quarto princípio da lealdade é que a lealdade ela é baseada em princípios e não em emoções. Amado, isso é muito importante. Pense. O que é isso? O princípio são as crenças bíblicas, como eu falei para você agora há pouco. É o que norteia a nossa vida. Então, assim, infelizmente, a maioria das pessoas funciona a partir de emoções e não de princípios. Uma decisão errada, uma decisão baseada em emoções, ela é inconsistente. Uma hora você está bom, uma hora você está triste, uma hora você está alegre, uma hora você está zangado. Então, se você se deixar ser movido pelas emoções, você está andando na naturalidade e não no espírito. Seja guiado pelo espírito, tenha discernimento. Se você decidiu ser parte de um ministério, esta decisão deve estar baseada em princípios, não em emoções. Não é porque eu vou para essa igreja porque eu vejo lá que lá nós nos sentimos bem. Isso é bênção. Lá as pessoas, eu sou muito querido, então eu vou ficar lá, sabe? Seja guiado pelo espírito, não pelas emoções. Amém, amado? É muito importante isso, porque isso vai guardar o seu coração. O que mais? Nossa lealdade e compromisso deve estar baseada em princípios, não em emoções. A lealdade a Deus é quebrada quando a palavra e seus princípios são ignorados e deixados de lado. A lealdade verdadeira é para com Deus e para com a sua palavra. A palavra é o próprio Deus. E o que eu quero dizer para você? A palavra de Deus diz, lá em Romanos 13, para a gente obedecer todas as autoridades. Sabe, amado, o trânsito, o sinal de trânsito, ele é uma autoridade daquela via. Quando você passa o sinal vermelho, você está quebrando um princípio de autoridade daquela via.
E eu quero dizer para você, tudo, Deus honra aqueles que o honram. E honrar as leis morais que eu falo, não a lei da velha aliança, apesar de ser perfeita. Então, o que eu quero dizer para você? Você precisa ser alguém que manifesta o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo vai ser moldado conforme você se deixa ser guiado, transformado pela palavra. E essa palavra é na qual nós temos que honrar, na qual nós temos que entregar, na qual nós temos que sermos totalmente persuadidos. A nossa lealdade deve ser a palavra de Deus e ao próprio Senhor. Outra coisa, Jonatas, ele foi leal apesar de suas emoções. Ele era filho de Saul, Saul era o rei. Então, ele foi leal a Davi, mesmo contra o seu pai. Ele não desobedeceu seu pai. Mas o que foi que aconteceu? Embora fosse emocionalmente difícil, ele ainda assim decidiu ajudar a Davi, porque esse era a coisa certa a se fazer. Ele percebeu, Jonas era o homem de Deus, Jonas percebeu no espírito ali que o Senhor era com Davi. Então, ele selou uma amizade, uma aliança com Davi, não por emoções, mas pelo que a palavra de Deus, porque Davi foi ungido. Não foi escolha de pessoas, foi escolha de Deus. Davi foi ungido para ser o próximo rei. E Jonatas expressou, não só em amizade, mas em lealdade com ele. Algumas pessoas simplesmente querem seguir a família. Eles presumem que ser leal é concordar, mesmo quando o membro da família está errado. Jonas não agiu dessa forma. Na sua apostila, creio que tenha essa passagem. Então, o que ele diz? E seu pai quis fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se eu não lhe informar e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor está com você, assim como esteve com meu pai. Olha só, mano. Jonatas discerniu que Deus andava com Davi. Precisamos ter esse discernimento sobre a nossa liderança. Saber que eles são homens guiados por Deus. Nós conheceremos as pessoas pelos seus frutos. Não baseie a sua lealdade em emoções, mas nos princípios eternos da palavra de Deus. Toda lealdade a homens deve estar condicionada à nossa lealdade a Cristo. Sou leal a homens porque sou leal a Cristo. Se o meu líder caminha de acordo com o que a palavra de Deus diz, louvado seja Deus. Estamos juntos. Se não, eu tenho que ser leal a Cristo. A palavra de Deus diz, por exemplo, ide pregar o evangelho e de fazer discípulos. Nós multiplicamos discípulos. Uma célula vai com aquele líder, mas a multiplicação é de discípulos. E se o líder não quer multiplicar, só quer viver ali, ele está indo de acordo com a palavra de Deus, que nós devemos ter mais alta lealdade, e contra também a visão do nosso ministério. Então isso é errado. Nós precisamos seguir o que a palavra nos ensina. A palavra é o nosso norte, é o nosso farol. Quinto ponto. A lealdade irá lhe custar relacionamentos e amizades. Amado, eu quero dizer uma coisa para você. Inevitavelmente, não existe neutralidade. Não existe em cima do muro. Ou é sim ou é não. De que maneira eu quero dizer isso para você? Se você é leal a Deus, inevitavelmente, pessoas irão se afastar de você. Por quê? Porque quem está no mundo quer viver as coisas da carne, as coisas do mundo. Quem está em Cristo quer viver as coisas do Espírito, discerne espiritualmente. A lealdade tem um preço. Ser leal a alguém significa que você não pode ser leal a todos. Você tem que escolher, sabe? Se você escolhe ser leal a Cristo, algumas coisas você vai deixar de fazer. Algumas amizades passarão a não ser mais frequentes no seu dia a dia. Eu não estou dizendo que você não possa ganhar elas para Jesus, mas até esse ponto acontecer, você tem que se discernir espiritualmente e caminhar com homens de Deus. Ontem, nós estávamos num discipulado e eu comentei no grupo da cela. Eu encontrei os melhores amigos do mundo, a igreja, sabe? Porque amigos são aqueles que nos levam a encontrar com o Senhor, a crescer, a nos edificar. Louvado seja Deus por todos os meus amigos, que hoje eu sei que são meus amigos, que me conduziram à igreja, que me conduziram ao encontro com Deus, que oraram por mim. Esses são os verdadeiros amigos. Então, a lealdade, ela vai custar algumas amizades. A nossa lealdade a Cristo pode nos levar a perder algumas amizades. Eu quero dizer para você, Deus, Cristo, é o nosso melhor amigo. E Ele vai ajuntar.
vai colocar, vai somar homens e mulheres de Deus junto conosco. Olha só quantos irmãos você tem na sua célula, quantos amigos você tem na igreja, na congregação. Quero dizer para você, olhe com olhos espirituais, porque é na igreja que nós seremos edificados. É no corpo de Cristo que nós seremos moldados ao caráter do Senhor Jesus. Para ganharmos aqueles que estão lá fora, que estão presos, escravos, para que eles venham junto. Não é nós que iremos até eles, é eles que virão para nós. Por quê? Porque nós vamos tirar eles de lá, através do Espírito Santo de Deus, e trazer para o nosso meio. Amém? Mas assim, quero dizer para você, a palavra de Deus diz isso aqui, ó. Como alguém pode ser amigo de um rebelde e ainda ser leal a Cristo? É estranho, amado, porque existe uma passagem que diz que não vou lembrar agora, mas ele fala assim, que as más companhias pervertem os bons costumes. Então, o mundo diz, diga quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, a sua lealdade a Cristo vai forçar a confrontar o rebelde. E quando isso acontecer, a amizade provavelmente acabará. Porque as pessoas não querem ser confrontadas. Ah, tu não vai fazer mais isso, agora tu foi fanático, ficou cego, agora só quer saber de igreja, só quer saber dos irmãos. Não, mano. A gente quer caminhar com pessoas leais, que nos fortalecem, que choram conosco, que riem com a gente, que torcem por nós, que ministram vida na nossa vida, que a gente pode derramar a vida na vida deles. Essa é uma vida de graça, uma vida de bênção. É caminhar com quem a gente ama. Andar com pessoas que são leais, pessoas que a gente pode contar. Pessoas que nós podemos dividir tempos bons e tempos ruins. Amém? E aqui em Tiago 4,4 a palavra nos diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Amigo do mundo aqui é amigo dos prazeres. Amigos do mundo também envolve as amizades. Você tem a oportunidade de jogar uma bola, um exemplo, para quem vai jogar bola, numa comunhão dos irmãos e a comunhão do mundo. Comunhão do mundo, né? Nem existe comunhão do mundo, né? A reunião do mundo. Onde é que você prefere ir? Eu prefiro ir na comunhão dos irmãos, jogar uma bola com os irmãos, sabe? Porque lá, palavras de vida, e nós estamos no processo. Não quer dizer que os irmãos não possam falar coisa errada, não, mas nós estamos no processo de construção, de crescimento. Não dá para ser leal ao mundo e a Cristo ao mesmo tempo. Ser leal implica fazer escolhas. Se escolhemos a Cristo, isso significa que rejeitamos o mundo. O que eu quero dizer para você é isso. Nós somos de Cristo. Nós somos aqueles que escolhemos a Cristo. Amém? Jesus disse que a nossa lealdade a Ele pode custar nossos relacionamentos, até familiares, né? Lucas 14, 26 fala: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você pode, numa superficialidade, você pode entender assim: meu Deus, que Deus é esse que diz para mim aborrecer meu pai, minha mãe, mulher, filhos? Amado, Jesus está dizendo o seguinte: se você coloca qualquer dessas pessoas à frente da sua vida, acaba se tornando uma idolatria. Tipo, tem pessoas que idolatram filhos, pessoas que idolatram o pai, a mãe. Eu não estou dizendo que você não deve honrá-los, mas a prioridade na nossa vida tem que ser Deus. Tudo aquilo que você coloca entre você e Deus se torna uma idolatria. E o Senhor, Ele abomina a idolatria. Por exemplo, esse copo de água. Cristo está na minha frente. Se eu coloco esse copo como um sonho, eu fico focado só aqui, eu estou dizendo que isso aqui é mais importante do que Deus. E Jesus estava dizendo isso para os irmãos e para os familiares. Que você, para ser meu discípulo, você tem que valorizar primeiramente a mim. Porque Deus, Jesus, é a fonte de vida, é a fonte de amor, é a fonte de provisão. Você sendo íntimo com o Senhor, você vai conseguir derramar amor em pai, em mãe, em filhos, em esposa. A fonte é Cristo. Amém? Nunca coloque nada na frente do seu relacionamento com Cristo. Porque é através dele que nós seremos aliançados, enxertados, transbordantes de amor para derramar na vida das pessoas. Amém? Continuando. Então, aqui diz: apenas responda para si mesmo. O amigo do diabo pode ser amigo de Deus? E mais, um amigo do diabo pode ser seu amigo? Forte, hein, amado? Amigo do mundo, ele pode ser meu amigo. Por quê? Porque há influências.
Tudo tem influência. Ele vai me influenciar em alguma coisa. Porque a convivência nos influencia. Se você passa um dia sem estar na presença de Deus, 2 dias, no segundo dia eu quero dizer para você, você já está falando de forma errada, você já está escrevendo de forma errada, você está se expressando de forma errada, porque aquilo ali, a poeira do mundo, ela cola em você. E as amizades, elas potencializam essas circunstâncias, essas manifestações. Eu quero dizer para você, os melhores amigos estão no corpo de Cristo. E assim, não existe relacionamento neutro, acabei de falar isso para você. Aqueles que não o levarem para cima, certamente levarão para baixo. Lembra? Não sei se você passou por encontro, tem lá uma ministração. Quando você cai, não tem ninguém do mundo para lhe ajudar, para estender a mão, para declarar uma vida. Ele vai lhe abandonar. Aí você clama por Jesus, Jesus vem e lhe salva. Quando você clama, você está numa situação de dificuldade. Você clama por Jesus, Jesus, ele vai enviar um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa, para edificar a sua vida, para estender a mão, porque assim como o bom pastor, que quando a ovelha está perdida, ele vai lá até ela, nós também vamos até os nossos irmãos. Nós avançamos. Se você dá liberdade para que nós tenhamos comunhão um com o outro, nós iremos até o fim junto com você. Porque nós não forçamos, nós andamos pelo princípio da graça, de que eu só vou até onde você me permite. E assim, eu declaro muito sim, sabe? Que eu possa ser a resposta de oração do meu pastor. Que eu não limite, sabe, a edificação do meu discipulador, que eu tenha um coração ensinável, que eu seja aberto, que eu seja totalmente solícito para receber de Deus através da minha liderança. Louvado seja Deus pelos nossos líderes. Receber são nossos amigos, sabe? E amigo também fala a verdade quando precisa. Não é só tapinha nas costas. Nós temos que saber receber, amado, o encorajamento, a exortação daqueles que estão vendo alguma coisa que nós fazemos errado, ou nossa liderança, porque eles nos amam. Receba, saiba receber palavra de encorajamento, palavra de vida, para que você se mantenha firme nos caminhos do Senhor. Amém? Um sinal de deslealdade é a amizade e relacionamento com pessoas rebeldes e desleais. Sua lealdade é revelada pelas amizades que você cultiva. Quem são seus amigos, amado? Deixa eu dizer para você. Minha esposa tem defeitos, eu tenho defeitos. Você deve ter defeitos, mas eu quero dizer para você. Se uma pessoa fala mal ou constata os defeitos da minha esposa, ó, sua esposa é assim, assado, pode até ser verdade. Mas eu quero dizer para você, eu não aceito ninguém falar mal da minha esposa, porque quem ama defende. E o que eu quero dizer para você, esse tipo de pessoa que fala mal de alguém que você ama, alguém fala mal do seu líder, que fala mal da sua liderança, fala mal dos seus irmãos da célula, eu quero dizer para você, é incoerente manter uma amizade com uma pessoa desse tipo. Não existe. Eu só falar mal da minha esposa e eu ser amigo dela, amada, a minha esposa. Eu sou um só com ela. Eu tenho uma aliança com ela. É a pessoa que eu amo, a pessoa que eu zelo, a pessoa que eu cuido. Então, ainda que seja verdade o que ele fala, mas você deve ser um protetor da sua aliança. Um protetor do seu líder, um protetor do seu irmão da célula. Não estou dizendo que você vai botar panos quentes. No reservado você conversa, traz vida para ele, enche ele da vida de Deus. Lembra quem ele é em Cristo Jesus e vai moldando a vida dele. Mas não aceite andar com pessoas que falam mal da sua liderança, falam mal do seu pastor, falam mal do seu irmão, falam mal da sua esposa. Essas amizades são amizades que levam a um caminho de deslealdade. Porque nós seremos conhecidos pelas nossas amizades que nós cultivamos. Amém? Então, assim, as amizades simplesmente se desfarão se você for fiel a Cristo. A lealdade de Jonatas a Davi lhe custou o relacionamento com o pai. Mas ele foi fiel a Deus, a mais alta autoridade. Aqui diz o seguinte, lá em 1 Samuel 20, do 32 ao 33, diz que Jonatas respondeu ao seu pai, né? Por que há ele de morrer? O que foi que ele fez? Sabe? Jonatas se colocou à frente da situação entre Saul e Davi, protegendo Davi, porque ele sabia, ele era persuadido pela pessoa de Davi, ele sabia quem Davi era ungido, era separado por Deus para ser o rei. E ele se colocou lá para defender o amigo. Por quê? Por conta da lealdade. Amém, amado? O sexto ponto, a lealdade pode lhe custar coisas físicas. Moisés, ele tinha um palácio, né? Ele nasceu, cresceu no palácio, e tudo ali, para Moisés, era muita abundância. Só que quando ele foi levado ao deserto, ele escolheu Deus ao invés de Faraó, ao invés daquilo que ele recebeu
ali no seu crescimento. Então, o que eu quero dizer para você? A sua lealdade a Deus, de Moisés, lhe custou tudo. Mas Moisés teve o nome registrado na Bíblia. Foi um grande líder. Moisés teve a sua salvação. Eu quero dizer para você, amado, eu prefiro não ter nada financeiro do que perder a minha comunhão com Deus. Lógico que Deus vai nos encher, lógico que Deus vai... Porque Deus quer que nós prosperemos, mas se nós tivéssemos que escolher, talvez hoje você pode dizer, não, eu escolheria Deus. Mas na hora do momento do aperto, normalmente a nossa carne quer correr para as coisas físicas. Amado, coloque a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Então, sua lealdade custou a cidadania, custou a realeza e as riquezas, custou tudo. Mas pela obra de Deus, pela a vida, pelo propósito que Deus colocou no coração dele, de liderar aquele povo, de levar a terra prometida, Moisés escolheu a Deus. Eu quero dizer para você, Moisés nunca quis voltar para o Egito. Por quê? Porque Moisés teve um encontro verdadeiro com o Senhor na sarça. Eu quero declarar que eu sei que você já é irmão, eu sei que você já teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, pode acontecer de você nem ter ainda por encontro com Deus, como aconteceu com o liderado meu. Depois de 4, 3 anos caminhando no Senhor, ele foi para um encontro um tempo atrás. Ele recebeu muito de Deus. Então, o que eu quero dizer para você? A diferença entre Moisés e aquele povo que murmurava é porque Moisés teve um encontro, uma experiência com Cristo. Eu quero dizer para você, clame por experiência com Cristo. Clame por experiências que moldem cada vez mais a sua identidade, o seu caráter, a sua confiabilidade no Senhor Jesus. Porque a cada momento que você vai recebendo mais de Deus, mais autoridade, mais autenticidade, mais vontade você quer de viver coisa extraordinária com o Senhor. Isso passou pela vida de Moisés. Hebreus 11, 24 e 26, está na sua apostila. Você lê, amém? Para passar aqui para o próximo ponto. Se você recebe a oferta de uma pessoa que é rebelde contra a liderança, eu falei isso lá atrás, você terá de escolher entre a lealdade à palavra e suas próprias necessidades. Amado, nossa palavra é lealdade. A nossa boca fala as verdades. Então, você tem que escolher. Deus não pede para você se comprometer com nada, mas se você falou, cumpra. Porque homens leais cumprem suas palavras, cumprem suas promessas. Apesar da gente não foi chamado para prometer, mas se você falou, se você declarou, cumpra. Porque assim você estará glorificando aquele que você representa, Cristo Jesus. Amém? E o sétimo ponto, a sua lealdade é para você ser consciente. Você precisa analisar muitas coisas de modo a definir ser leal ou permanecer leal a alguém. Creio que algumas questões podem ajudá-lo nessa análise. Na sua apostila, ela tem aí os pontos, né? O que os pastores estão pregando é palavra de Deus, é graça, é lei, é opinião humana, o que é? Discernir o Espírito. Os pastores, caminho e transparência, existe realmente uma transparência na igreja? Você tem acesso ao seu pastor? Ou é uma pessoa fechada que só alguns têm acesso a ele? Todas essas situações você tem que observar. Quando existe um erro na liderança, a pessoa ela é disciplinada ou ela é intocável? Somos imparciais. Não devemos favorecer ninguém em detrimento de outro. O pastor está edificando para si mesmo e sua família, ou a igreja possui uma ordem de sucessão clara? Tipo, a igreja, as ovelhas são minhas, só eu prego, só eu tomo de conta. Aqui só, sabe, amado? A lealdade precisa ser consciente. Não dê ouvidos a rumores, mas observe mesmo o caráter do pastor, se ele tem frutos, sabe? E louva a Deus pela nossa liderança, pelos nossos pastores, como eu aprendo com o pastor Eberdan, pastor Kenny, pastor Felipe, pastor Ricardo, pastor João, pastor Rui, meu Deus, e os obreiros, homens de Deus, que tem sido manifestado ali o caráter de Cristo na vida desses homens. A Escritura diz, né, que nos últimos dias se apostatariam da fé, ouvindo os espíritos de engano. Sabe, amado? Não se deixe enganar por palavras, por doutrinas falsas. Confie na palavra de Deus. O próprio Espírito Santo está em você. Ele que é o detentor de toda a sabedoria do mundo. Ele vai trazer a revelação, entendimento para a sua vida. Na lealdade que você precisa ter e dar para aquilo que é de Deus. Amém? E assim, o Senhor nos deu o Espírito, as Escrituras e o poder de discernimento para checarmos os Espíritos. Eu já estava lá na frente, né? Na verdade. Então, julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Guarda teu coração. Guarda para ti só o que é bom.
Amém? Aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. E aqui nós temos alguns outros versículos, para não estender mais a aula. Já estamos com 1 hora, peço perdão pelo tempo estender um pouco, mas era preciso eu trazer essas verdades para vocês. Amém, meus amados? Então aqui, ó, é evidente que surgiram falsos profetas e você precisa estar alinhado com a palavra de Deus para não ser enganado. Se formos desleais a uma liderança que é leal a Cristo, então nós estamos sendo desleais com o próprio Cristo. Amém? Eu queria encerrar aqui com você e declarar que essa aula foi uma bênção e dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E até a próxima aula, eu creio que nós estaremos cada vez mais alicerçados nesse princípio tão poderoso que é a lealdade e a honra. Tá? Então eu quero desejar para você aqui um ótimo dia. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tamo junto.